Bem-vindos ao canal do Evangelho Raciocinado. É um prazer ter a sua presença. Obrigado por assistir mais um vídeo nosso. Antes até de começar o nosso tema de hoje, um tema maravilhoso, por favor, deixe o seu like, se inscreva também em nosso canal, ative a notificação, muito importante para nós. Você receberá notificações sobre os nossos novos vídeos. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós temos nossa página no Instagram com postagens diárias sobre o doce e consolador Evangelho de Cristo. Também temos o podcast mais consolador do Brasil nas principais plataformas, como o Spotify, por exemplo. Você pode procurar pelo Evangelho Raciocinado e lá você vai encontrar episódios maravilhosos. Tema de hoje: sonhos no Evangelho. Um tema pouco abordado, mas que eu acho muito interessante, inclusive fascinante. Aqui no nosso raciocínio, eu trouxe principalmente o Novo Testamento para a gente analisar, essas questões. O que são? O que de fato ocorre? Quais são os sinais? O que significa os sonhos? Pelos sonhos podemos ter previsões. Porque eu esqueço dos meus sonhos. Também vamos falar um pouquinho dos sonhos na visão da psicologia, mas principalmente raciocinar qual o sentido de tudo isso em nossa existência. Então, começando pelo Evangelho. Logo no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 1, versículo 20. Um anjo do Senhor aparece a José, dizendo para ele: não tenha medo, José. Não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois é pelo poder do Espírito Santo que ela está grávida. Então vem um anjo do Senhor no sonho de José e acalma o coração dele. Calma. Aceite Maria. O filho que ela espera está dentro de um planejamento de Deus. Aceite, faz parte da sua missão. Logo depois, em Mateus, capítulo 2, versículo 12, os magos reis, ou os reis magos, os homens que estudavam as estrelas, eles viram uma estrela cadente que sinalizava o nascimento de Jesus. Então, eles vão em direção àquele sinal e eles param para conversar com o rei Herodes. E aí, conversando com o rei Herodes, eles perguntam onde estava o menino que nasceu para ser o rei dos judeus. Imagina Herodes, na toda a sua arrogância, em todo o poder. Como assim? Nasceu uma criança que vai ser o rei dos judeus? Não, o rei sou eu. Então Herodes fica muito preocupado com isso. E aí, em um planejamento já, ele chama esses homens e fala para eles: olha, ingenuamente, aparentemente, ele comenta com esses homens dizendo: olha, depois que vocês acharem este menino, na volta, passe aqui, me conte onde está este menino, que eu irei pessoalmente conhecê-lo. Mas, por óbvio, Herodes já estava planejando algumas atrocidades, realmente para não perder o poder, para não perder o seu reino. E aí, veja, num sonho, Deus avisou estes homens, os magos, para que eles não voltassem a falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Isso está lá em Mateus capítulo 2, versículo 12. Então, Deus avisa estes homens por meio do sonho. Temos também ainda em Mateus, ali no capítulo, o capítulo 2, versículo 13, que é a fuga para o Egito, de Jesus, José, Maria, que num sonho também um anjo do Senhor aparece para José e diz a ele: levanta-se, pega a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá
até o avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Veja aqui que José não sabia, nem tinha noção de que Jesus era o Messias, que o pequeno menino causaria, né, tantas ameaças a pessoas poderosas. Ele não tinha noção, não tinha nada em seu inconsciente que o induzisse a isso. Mais adiante, em Mateus, ainda capítulo 2, versículo 19, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor aparece num sonho para José, lá no Egito, e diz a ele: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e agora volte para Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então esses três, bem no início do Evangelho de Mateus, é muito interessante, porque um ser de luz, né, um anjo aparece a José e alerta, dá as diretrizes. Olha, vai para o Egito, né? Agora, olha, morreram as pessoas que perseguiam, que queriam matar Jesus, um menino ainda. Volte para Israel. Então aqui há uma comunicação, né, entre o anjo e José, isso é muito nítido. E aí temos também em Mateus, lá no final do Evangelho, já é o capítulo 27, versículo 19, quando a esposa de Pilatos lhe manda um recado. Isso já quando Jesus estava preso, né, prestes a ser crucificado, a esposa de Pilatos manda um recado a Pilatos, dizendo: não tenho nada, não, ela diz assim, não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Isso até justifica o gesto de Pilatos, quando ele lava as mãos, transferindo ao povo a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Inclusive, né, a boa literatura nos traz as diversas tentativas, né, para que Jesus não fosse crucificado. Pilatos envia, né, Jesus ao Herodes de Antipas, na esperança de que ele, que era o governador ali da Galiléia, pudesse resolver o problema, conhecesse Jesus, mas não. Herodes de Antipas devolve Jesus humilhado pela túnica e pela coroa de espinhos. Depois eles têm a ideia de trazer Barrabás. Tudo para tentar, né, encontrar um meio de não crucificar Jesus. E aí o povo, né, escolhe Jesus para ser crucificado e libertar Barrabás. Então, Pilatos foi avisado pela esposa e ele ficou com muito medo. Né? Mesmo Pilatos, né, fazendo o gesto de lavar as mãos, por óbvio, isso não limpa a consciência, pois ele teria autoridade e poder de evitar a atrocidade, evitar a crucificação que foi feita. Então, olhando estes fatos do Evangelho, principalmente aqui nesse Novo Testamento, há um fato inegável, que é a comunicação dos seres do plano espiritual com seres encarnados na Terra. Né? No caso que nós vimos, os anjos de Deus aproveitaram o quê? O descanso do corpo físico, em que o nosso espírito se desprende da matéria e fica com a sua comunicação, com a sua liberdade, né, para interagir com os seres da espiritualidade. Né? O corpo precisa de descanso. Isso por necessidades fisiológicas. Mas o espírito, a alma, ela é sempre ativa. Ela não descansa em nenhum momento. Ela está sempre em atividade. Então, quando temos um ser espiritual se comunicando com um ser encarnado, nós temos nada mais, nada menos do que uma comunicação mediúnica. Por isso, a doutrina espírita traz o conceito de que todos nós somos médiuns, porque, de fato, todos nós interagimos com um plano espiritual, tanto em vigília quanto durante o sono, mas óbvio que, quando a gente dorme, né, o nosso espírito, gozando de uma liberdade, ele tem uma relação,
mais intensa com a espiritualidade. Então, quando nós dormimos, essa é o que traz o próprio Evangelho, se formos analisar essas comunicações. E o que a doutrina espírita traz é justamente que nós deixamos o corpo em desdobramento, ligados ainda àquele cordão de prata, a um cordão fluídico, né? E passamos a buscar aquilo que nos interessa na nossa liberdade. Né? Então, alguns vão atrás das coisas rotineiras do trabalho, né? Pessoas apegadas demais ao trabalho, elas vão ao local de trabalho, elas buscam ali projetos, ela vai se ficar ali, se ater ali no trabalho. Temos pessoas que buscam os vícios, buscam a bebida, buscam a sexualidade, buscam as baixas vibrações. Como também tem aquelas pessoas que se elevam, que buscam ajudar o próximo, que buscam a estudar, se capacitar, que buscam aprender com os seres de luz, com os nossos anjos, os nossos mentores. Por isso, antes de dormirmos, é importante que acalmemos a nossa mente, que busquemos a prece, evitando filmes violentos, imagens, né, que nos impressionam, pois normalmente isto é gravado em nossa inconsciência, né, aquela imagem antes do sono, às vezes um filme muito violento, e aí a gente acaba adormecendo com aquela impressão, e aí saímos do corpo com medo, com receio, e com uma vibração muito baixa, o que nos leva a ter sonhos ruins, e sonhos não saudáveis. Por isso a recomendação da prece antes de dormir, da elevação dos nossos pensamentos a Deus, para que a gente possa, durante o nosso sonho, o nosso sono, buscar as coisas boas, buscar as boas companhias, buscar estar em sintonia com os nossos anjos protetores. Acordaremos melhor, mais descansados. Quando acordamos cansados, exaustos, né? Normalmente não tivemos uma noite muito boa de sono. E o porquê? Será que nós estamos buscando durante o sonho, no nosso despreendimento, coisas edificantes ou coisas que nos sugam a energia? É de pensar. Então, este conceito, né, foi apresentado pela espiritualidade Allan Kardec, né, e isso está pacificado na doutrina espírita e tem muito a ver com os fatos que nós narramos aqui no Evangelho, né, no Evangelho de Mateus. Nós temos aqui os nossos sonhos fisiológicos ligados às nossas necessidades do corpo, como também os sonhos espirituais, que são quando nós saímos de fato como espíritos livres, buscando aquilo que de fato nos interessa. Na psicologia, nós temos Freud, né, que traz uma teoria sobre os sonhos, partindo de um princípio de que todo sonho tem um significado, embora oculto, da realização de algum desejo oprimido, né? Um desejo que foi reprimido na vida de vigília, muitas vezes estão relacionados com os nossos desejos mais primitivos, vetados fortemente pela moral vigente, né? Então Freud aborda isso em 1899, 1900, ele traz a teoria dos sonhos, né? De que realmente a gente sonha aquilo que a gente oprime durante a nossa vida, que está em nosso inconsciente. Já também na visão de Carl Gustav Jung, né, há vários tipos de sonho, mas de acordo com uma relação do nosso consciente com o inconsciente. Porém, essas teorias, né, elas não explicam os diversos fatos que comprovam pessoas que afirmam, e nós temos registros, e aqui eu vou falar adiante, de pessoas que tiveram previsões, avisos, né? Então, por exemplo, naquele acidente muito triste do avião da Chapecoense, se você procurar na internet, há uma matéria em que o jogador neto da Chapecoense relata um pesadelo com o avião dias antes do acidente aéreo. Não estou dizendo que de fato, né, mas há um forte indício de que ele foi avisado, de que ele teve uma premonição, como também há registro de várias pessoas que sonharam com o ataque terrorista
de 11 de setembro, há diversos, né, relatos e registros de pessoas que sonharam, tiveram sonhos. Fora o que a gente sabe de várias pessoas no nosso dia a dia, amigos, pessoas próximas, que afirmam que sonharam sobre fatos antes deles ocorrerem, receberam avisos. Né? Isso, as teorias da psicologia, que fala principalmente sobre o sonho ligado ao nosso inconsciente, não trouxe nenhuma explicação. Né? Então, já do jeito que a gente traz, né, no conceito do Evangelho e também apresentado pela doutrina espírita, há muita lógica, porque nós temos os sonhos, sim, ligados ao nosso inconsciente, a coisas realmente que nós guardamos, mas também temos as nossas lembranças, os nossos sonhos, quando estamos utilizando da liberdade espiritual. Né? Então nós temos esses dois paralelos. Né? Há também o sonho daquilo que nós gravamos no nosso inconsciente, né? Das nossas necessidades fisiológicas, mas também há os sonhos espirituais, quando estamos livres e realmente temos a experiência com esse mundo invisível. Então, uma questão muito interessante que eu trouxe para a gente refletir é que nós dormimos 8 horas por dia, em média. Né? Normalmente os médicos, a ciência diz que 8 horas seria um número, uma quantidade de horas aceitável para o descanso do corpo. Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas em média nós temos 8 horas. Então 1/3 do seu dia você passa dormindo. Para um ser que vive 60 anos, 20 anos da sua existência ele passa dormindo. Para um ser que vive 90 anos, 30 anos da sua vida ele passa dormindo. Será que não seria uma ignorância enorme da natureza passarmos tanto tempo inativos? Jesus afirma que Deus nunca parou de trabalhar. E por isso ele também nunca parava. Porque o espírito é atividade. Pensemos nisso. Importante. Passamos. Uma pessoa que vive 60 anos, ela passa 20 anos dormindo. É muito tempo. Será que não seria o corpo físico, sim, descansando para repor suas energias, mas o espírito em atividade? Isso explicaria todas as lembranças que nós temos. Também temos pontos muito interessantes, principalmente se você pesquisar na internet sobre projeção astral, sonhos lúcidos, e ainda temos a experiência quase-morte, o EQM. Projeção astral e o sonho lúcido, né? É uma saída do nosso espírito de forma consciente. Muitas pessoas têm sonhos lúcidos, lembram perfeitamente. Não fica embaraçada a lembrança, lembra com consciência. Muitas pessoas registram que se veem fora do corpo quando dormem, que sentem que estão flutuando, que sentem que estão voando. Né? Isso é relatos de diversas pessoas. Se você buscar a projeção astral sonho lúcido aqui no YouTube, você encontrará diversos vídeos com técnicas que te ensinam a fazer a projeção astral e o sonho lúcido, que é ter a consciência, né, do sonho. E você olha os comentários, você vai ver vários relatos de pessoas afirmando a experiência, que se viu fora do corpo, que teve contato com seres da espiritualidade. Já a experiência quase-morte, quando as pessoas estão em coma, e a ciência estuda. Quem sai de um coma normalmente passa por um questionário que busca entender o que se passou durante aquele período em coma. E ali é registrado as diversas percepções.
Inclusive há filmes maravilhosos sobre essa experiência quase morte. Podemos citar, por exemplo, um filme chamado O Céu é de Verdade. Também tem um filme que passou recentemente na televisão chamado Milagres de um Paraíso. São filmes baseados em fatos reais que relatam de fato esse contato. São crianças principalmente que durante uma fase muito difícil, doente em coma, ele se depara em outro local com familiares que já faleceram e voltam com uma mensagem de paz, com o propósito de nos mostrarmos que a vida continua, que há uma vida fora daquilo que enxergamos. E aí, uma pergunta muito interessante: por que não lembramos do sonho? Quando voltamos ao corpo após o sonho, como o nosso cérebro, humano, material, ele não comporta essa multiplicidade das experiências extrafísicas, pois ele é uma matéria, ele faz uma redução daquilo e transforma tudo em símbolo. Por isso lembramos de coisas confusas, picados, coisas estranhas, porque o nosso cérebro não comporta essa multiplicidade de experiências fora do corpo. Então, de uma forma ali, ele recorta e transforma aqueles sonhos em símbolos que as pessoas buscam interpretar. Há várias pessoas que interpretam sonho com X, é Y, mas nem vou entrar nesse mérito. Mas o nosso cérebro normalmente não lembra porque ele não comporta isso. Às vezes também não lembramos, pois em alguns sonhos nós recordamos coisas do passado, coisas que estão em nosso inconsciente, que nos causam muita dor, coisas talvez que estão no nosso inconsciente, mas de outras existências. E aí lembrar daquilo é muito forte. Lembrar daquilo nos traz um certo receio, transtorno. Então o nosso cérebro, em uma medida de defesa, bloqueia aquela lembrança, porque aquela lembrança nos causa dor e seria prejudicial à nossa continuidade da vida física. Porém, quando precisamos lembrar, quando precisamos de uma mensagem de esperança, Deus, em sua sabedoria infinita, nos permite a memória clara e precisa. É o que ocorreu com José na Bíblia. Ele lembrou perfeitamente do recado que ele recebeu e ele acatou imediatamente. É o que ocorre quando uma pessoa lembra com clareza que sonhou com uma mãe, ou pai, ou filho, ou esposo, alguém que já não está mais encarnado, não está no nosso mundo material, mas lembra com uma forma que fala: aquilo ocorreu, eu não tenho dúvidas de que aquilo ocorreu, de que aquele encontro foi real. E aqui é maravilhoso, porque conforta o nosso coração. Esta é a mensagem. Essa lembrança nos conforta, nos dá coragem para seguir em frente, nos provando que a vida continua. Somos mais do que vemos. Então lembremos que todos nós sonhamos. Então busque sempre dormir de coração limpo, com a consciência tranquila, com as boas vibrações, para ter sonhos edificantes. Ore a Deus que te conduza no seu sonho. Também não busque ficar forçando a barra, quero sonhar com fulano ou ciclano. Não. Deus sabe o que é melhor para nós. Pedimos a bênção e a proteção divina durante a noite e que possamos buscar coisas edificantes que nos agreguem valor para o nosso tesouro espiritual. Essa é a mensagem, a reflexão que eu gostaria de trazer sobre os sonhos, falando um pouquinho sobre o sonho no Novo Testamento, fazendo toda essa retrospectiva, trazendo reflexões, porque realmente passamos 1/3 da nossa vida, da nossa existência dormindo,
falando um pouquinho das teorias da psicologia que respeitamos, entendemos que são teorias válidas, mas incompletas no nosso ponto de vista, porque não explicam tudo. E tentando explicar um pouquinho porque não lembramos, porque lembramos de coisas confusas, mas trazendo a mensagem consoladora de que o sonho é a grande oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, em uma troca de experiência de forma rica e também de muito amor, porque estamos juntos pela sintonia do pensamento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ative também o sino. Agradeço de coração por ter a paciência de nos escutar. Muita paz de Cristo a todos vocês. Obrigado.